ou dentro da viatura, mas nunca tivemos a oportunidade de conversarmos, né? E lembro dela loura, né? O cabelo era mais claro, né, Carol? A gente tem que fazer esses comentários para ficar, deixar o ambiente mais informal. Bom, eu acho que ela dispensa apresentações, né? E eu vou ser bem realmente rápida nessa nossa abertura, até por pedidos dela mesma, né? Então, mais uma vez, eu agradeço demais a disponibilidade da senhora estar aqui conosco. Estamos muito felizes. Esse grupo é um grupo especial porque ele iniciou de forma bem acanhada, né? Uma palavra assim meio nordestina, bem acanhado, mas hoje nós somos 230 mulheres, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências, ver as oportunidades que temos ainda enquanto estamos na ativa, né? Então, nós temos aqui esse grupo que vai de sargentos, tenentes, capitães, majores, tenentes, coronéis e coronéis. E eu fico super feliz que seja esse grupo tão coeso e tão diferente em si, em termos de postos, mas com um objetivo muito comum. E é isso mesmo, é um grupo que tem que agregar. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós estamos muito felizes em termos a senhora hoje para compartilhar da turma aí de 92, né, desbravadora do Exército Brasileiro. Então, sem mais delongas, por favor, the floor is yours. Então, vamos iniciar. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Boa noite a todas. Por enquanto, só temos mulheres aqui e o meu esposo, que é homem, né? Mas ele não precisa de uma boa noite especial para ele, né? Já digo todo dia, né? Ele vai gravar a nossa estada aqui. Depois, ele trabalha com isso, então ele vai transformar isso num vídeo, vamos botar uma capa, né? E colocar, eu não vou criar um canal especial para isso, vou colocar no nosso canal no YouTube e vou mandar o link para a Célia para que ela possa compartilhar com vocês, tá bom? Bom, o nosso tema hoje, então, é Conquistas e Desafios das Militares Pioneiras do EB. Eu inverteria desafios e conquistas, mas dá na mesma, né? Porque uma coisa depende da outra. Embora não seja a minha intenção, mas talvez mesmo sem essa intenção, eu dê hoje uma de militar antigona, chata, como muitas vezes acontece quando já se está na reserva, não é? E por que eu digo isso? Pela própria experiência. É a saudade dos bons tempos da ativa também, a alegria de voltar a estar outra vez entre integrantes, né, de um grupo que é da gente, de pertencimento profissional, embora na reserva, né? Então, quando a gente vê as pessoas de novo, normalmente a gente se alegra tanto, né, que começa a falar demais. Mas eu me preparei para não falar demais. Então, lembro bem da época em que eu e também outras colegas militares, quando ainda estávamos no posto de tenente ou de capitão, né, e do quanto achávamos pouco estimulante e pouco agradável quando militares antigões, já na reserva, tomavam a voz e com isso o nosso precioso tempo e ouvidos com as histórias deles, né? Que para eles eram valiosíssimas e muito belas, mas que para o nosso limitado entender da época, que nada entendíamos daquilo, conhecíamos direito, né? Não acrescia um valor à nossa vida naquela ocasião, né? É assim, nós somos desta forma, né? Nós nos comportamos desta forma depois que a gente vai aprendendo e compreendendo. E agora estou eu aqui, nesse mesmo lugar. E tudo se repete. Assim é a vida, um ciclo. E um dia, todos vocês também estarão nesse mesmo lugar, podem crer.
Talvez não individualmente todas, mas nesse lugar em que eu estou, na reserva, Antigona ou qualquer coisa assim, se todas são da ativa, todas também estarão, de alguma forma. Mas prometo que me empenharei para não encher os ouvidos de vocês com histórias velhas que não agregam valor. Sim, integro a turma pioneira de mulheres militares de carreira, a turma Maria Quitéria. A propósito, vocês fazem ideia do motivo por trás do fato dessa nossa primeira turma ter esse nome, Maria Quitéria? Eu não vou tratar desse assunto aqui, não. Mas se um dia, em outra ocasião, tiverem a oportunidade e a curiosidade de conversar pessoalmente com uma militar mais antiga, né, da minha turma, perguntem a ela a respeito de como foi isso, como que chegamos a isso. Pois então, o tema de hoje se volta para desafios e conquistas das militares pioneiras do EB. Mas não somente das pioneiras. Embora eu concorde que a corda inicial que as pioneiras tiveram que roer era bem mais grossa e mais dura naquela ocasião. No entanto, estou convicta de que vocês, que ainda estão no serviço ativo, continuam enfrentando desafios os mais diversos e variados. Isso porque a vida continua sempre em frente. Então, não há finitude para os desafios e nem para as conquistas. Isso faz parte, é intrínseco à nossa condição como pessoas. E sem as pessoas que se disponibilizam ao serviço do constante pioneirismo, a vida não aconteceria e continuaríamos provavelmente vivendo em cavernas, acreditando que a vida se resume a isso. Não é verdade? E por falar em caverna, vocês conhecem o mito da caverna de Platão? Se não conhecem, vale a pena conhecer. Dá para se ter uma muito boa noção do que trata esse mito no resumo que o Pedro Menezes, professor de filosofia e mestre em ciência da educação, apresenta em sua resenha na internet. Mas tem outras, claro. Mas eu gostei dessa, que não é longa, é bem curta e objetiva. E ele diz que o mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos, né, os sentidos, e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. Não uma verdade criada, a verdade verdadeira. É disso que trata esse mito. E essa metáfora de Platão faz parte do livro dele, uma obra de conteúdo político intitulado A República. Eu não li esse livro. Dizem que é muito bom, outros dizem que é muito chato, não faço ideia, mas esse mito é muito interessante. E sim, sei o quanto nós, as pioneiras iniciais, contribuímos para a abertura do caminho que vem oportunizando essa incrível e extraordinária vivência e experiência para um número cada vez maior de mulheres brasileiras. Mas vocês estão dando continuidade a essa jornada. Então, vocês também enfrentam desafios e, com certeza, têm conquistas. A questão é como essas conquistas são encaradas, né? Confesso que nunca tive essa pretensão e nem nos meus mais ousados sonhos infanto-juvenis imaginei que, em algum dia, eu integraria um pequeno grupo de mulheres despretensiosas, porque na época nós éramos despretensiosas, porém corajosas, audaciosas, que determinadas se desafiaram, mesmo que em nível não consciente, a experimentar e trilhar essa nova e desconhecida jornada profissional, abrindo assim uma picada ou uma trilha no desconhecido para as que viriam após nós. Então, o nosso desafio na época era um. Não significa que hoje não tenha desafios, os que vocês enfrentam. No meu caso em especial, é ao próprio Exército Brasileiro a quem devo o meu ingresso em suas fileiras. Estranho, né? Mas é verdade. Recebi, inclusive, ajuda financeira e apoio pessoal de militares do alto escalão do comando da 5ª RM para que eu pudesse fazer os então caríssimos exames médicos da época em que fiz o concurso. Também foi de modo totalmente despretensioso que aconteceu a minha inscrição no concurso. Foi uma oportunidade que surgiu do nada e que foi descoberta pelo meu esposo, porque ele é quem tinha ido se inscrever para o concurso ao QCO. Então, quis saber de mim se ele poderia me inscrever também.
achei tudo muito estranho, mas tá, tudo bem, por que não? Quem sabe, né? E assim foi. Eu tinha acabado de realizar o concurso federal para ser professora no então Cefet Paraná, atual UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no qual passei em primeiro lugar. Era uma vaga para 6 candidatos. Enfrentei muitos desafios nessa ocasião, inclusive uma grande luta interna comigo mesma. Tive que escolher, decidir e agir, mas não foi nada fácil para mim, naquela minha situação de então. Mas estou convencida de que fiz a escolha mais acertada. Quando fiz o concurso QCO, eu tinha acabado de me mudar para Curitiba e fazia um mês que eu tinha iniciado a minha função no Cefet, como professora de língua alemã para os alunos do então ensino médio técnico. Eu também já tinha sido aprovada numa prova de seleção para trabalhar com o ensino da língua alemã na Escola Suíço-Brasileira de Curitiba. E eu era, na ocasião, a recém-empossada nova presidente da Associação Paranaense de Professores da Língua Alemã. Na época, eu era tida pelo coordenador do ensino da língua alemã como língua estrangeira dos estados do Paraná e Santa Catarina como uma das melhores professoras nessa área, nos 2 estados, em nível, então, dos ensinos, né, de primeiro e segundo grau. No meu tempo era primeiro e segundo grau que se chamava, né, os atuais ensino fundamental e ensino médio. Então, realizo assim do nada, sem preparo nenhum, a tal da prova, em meio a tantas alterações e desafios da minha vida. Esse concurso, né, ao QCO, com mais de outros 23 candidatos em nível nacional para para ser uma das candidatas a uma das 4 vagas da OEB que existia na época para exercer a função de professora de alemão. E veja que interessante, passamos nesse concurso, éramos 23 candidatos, e passamos nesse concurso somente eu e o Coronel Herbert, do Rio de Janeiro. As outras 2 vagas não foram preenchidas, porque os candidatos não tinham condição, não passaram, né? E nunca foram reabertas depois. Pois é. Então, após a aprovação no concurso, sem a ajuda e a insistência do alto escalão, eles insistiram nisso, alto escalão do comando da 5ª RM, eu teria desistido de dar continuidade ao ingresso no EB, porque eu não tinha condições financeiras para realizar os exames médicos exigidos. Então, me mandaram, me acharam, não sei como, mas hoje eu sei como, na época eu não sabia, porque eu não tinha dado esse endereço a ninguém onde eu estava, né? E me chamaram para o QG, e lá conversaram comigo. Desculpe-me essa história, né? Mas penso que ela é relevante para que se possa entender um pouco dos desafios que enfrentei, sem, no entanto, ter essa pretensão. E vinha me tornar uma das pioneiras nesse incrível e maravilhoso processo histórico do ingresso das mulheres no nosso exército brasileiro. Nem nisso eu pensava naquela época, né? Mas, como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E sim, tudo está marcado na nossa alma, mesmo que não acreditemos nisso. Não é um mero acaso que eu ou vocês escolhemos essa caminhada profissional e que a tenhamos abraçado com o coração e a alma, porque é assim que nós abraçamos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Nesta vida, absolutamente nada acontece por acaso, mesmo que com isso não concordemos. É assim. E não estou fazendo uma afirmação vinda de mim. Sem olhar de frente para os desafios e ver neles brechas de crescimento e prosperidade para si e para todos os que depois de nós virão, a vida não acontece. Nem para nós e nem para ninguém nesse nosso mundo dual, porque nosso mundo é dual. É muito importante tornar totalmente consciente dentro de nós o fato de que, na mesma medida em que o positivo, a melhoria, a chamada de força do bem avança e cresce, cresce também a força de oposição, a denominada força do mal. Mas, na verdade, não existe a força do bem e a força do mal. Não existe o bem e o mal. Existem apenas 2 grandes forças que agem em oposição uma à outra, a fim de que o equilíbrio possa se fazer sentir. Tudo isso estou dizendo, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Nada é bom e nem mal. Tudo contribui para que o equilíbrio do todo possa acontecer. E essas 2 forças fazem parte disso, porque nós vivemos no mundo dual. Para entender melhor essa questão,
Basta que pensemos como funciona a energia elétrica em nossas residências. Sem o somatório do polo negativo e do polo positivo, não teremos luz e nem o funcionamento dos nossos eletrodomésticos. Nenhum dos dois polos é mau ou bom. Trata-se tão somente de duas forças opostas necessárias para o funcionamento equilibrado da energia elétrica na nossa vida diuturna. Porque é assim que são as coisas no nosso mundo. É assim para quem se encontra neste mundo. Tudo aqui é dual. Somos seres duais, temos dentro de nós um mundo interno perfeito, de amor incondicional, mas para avançar, construir e crescer, contribuindo desse modo com a vida de muitos outros, precisamos enfrentar o mundo externo, com a consciência de que o mundo externo, o amor, é condicional. No mundo externo não há amor incondicional. E esse desconhecimento é o que gera os problemas para nós e que muitas vezes não sabemos lidar com eles. É uma força em oposição à força do nosso mundo interno, porém necessária, porque se trata de uma espécie de jogo de equilíbrio. Entretanto, é fundamental que o nosso mundo interno seja estável e muito bem sedimentado dentro de nós, conscientemente, porque ele é a nossa referência para a nossa ação no mundo externo. Quando o mundo externo se torna referência para a nossa ação, aí tudo entorna. Sem isso, nos tornamos frágeis, desequilibrados e passíveis ao corrompimento, ou seja, à queda. Tropeçar e cair faz parte do caminho para o nosso aprendizado e crescimento. Mas adentrar e passar ou permanecer nas vias de queda não faz parte. E isso, assim, é porque a permanência nas vias da queda não nos leva a lugar nenhum. É só imaginar, é como cair num buraco e para onde nós vamos se nós permanecermos nessa via, nesse buraco? Não tenha medo de errar. Não importa quantos erros cometa, o quão lentamente você progride. Você está muito à frente de todos que não estão, pelo menos, tentando. Frase de Tony Robbins. Aprender a posicionar-se com clareza e com a grandeza da humildade e da sabedoria no coração e na alma, sem bater de frente com os nossos superiores, ou seja, sem adotar uma postura de quem está acima das autoridades, é o segredo mais visceral do êxito em nossos projetos e na vida como um todo. Um ano depois de ter ido para a reserva, também de modo muito inusitado, fui levada a um novo e desafiador caminho de conhecimento, que eu também não fazia ideia que pudesse existir, e que por meio dele podemos reescrever, inclusive, a história e conforme for até parte do destino do nosso sistema familiar. É nesse caminho que agora me encontro e atuo. Com isso, quero dizer que integrar grupos de pessoas pioneiras em diferentes áreas da vida ou da história da humanidade, de alguma forma, faz parte da minha história de vida. E digo isso com profunda gratidão e muita humildade no coração e na alma. Já aprendi e continuo aprendendo coisas fabulosas por meio dessa instigante forma de viver. Já aos 12 anos de idade, integrei o primeiro grupo de pioneiros quando enfrentando e vencendo muitos empecilhos, a direção e professores da minha pequenina escola rural pública, onde concluí o então ensino de primeiro grau, conseguiu implantar a então 6ª série. Hoje, acho que é 5º ano, que se chama o 7º ano, não me lembro mais. Que junto com a minha turma, tive então o privilégio de integrar como pioneira. Aos 12 anos, tive a primeira atitude pioneira sem ter intenção disso. Fui levada a isso. Assim quando entrei no QCO. Foi uma grande e extraordinária inovação para a nossa pequenina vila rural de então. Não tivemos férias escolares naquele ano por causa dos atrasos ocasionados pelos tantos percalços a serem enfrentados pela direção daquela escola para que a então 6ª série fosse implantada. E, obviamente, também integrei, então, a turma de pioneiros das, então, 7ª e 8ª séries. E assim continuei.
Busquei sempre dar o que eu tinha de melhor, sem perguntar ou querer saber antecipadamente o que eu iria ganhar com isso, ou o que viria depois disso, ou o que viria a partir disso. Simplesmente fui. Sim, bem sei que nem sempre acertei e nem sempre meus chefes ou subordinados ficaram felizes comigo. Sabemos muito bem disso, né? Que nós erramos e fazemos coisas que às vezes desagradam, ou muitas vezes. No entanto, jamais terei palavras suficientes para expressar o tamanho da minha gratidão a tudo que me foi dado, a tudo que pude experimentar, viver e aprender durante os 26 anos de serviço ativo no EB. A minha gratidão a esse legado recebido dessa extraordinária instituição, eu considero ela assim extraordinária, com a qual também pude contribuir bastante. Tá, fala para me ver. Se estenderá a muitas gerações depois de mim. Sempre fui e continuo apaixonada pela vida e pelo aprender. Mas um aprender genuíno, autêntico. Esse aprender que nos desafia a virar a chave dentro de nós. Virar a chave? E como podemos fazer isso? Quando tiramos o foco do problema e nos voltamos para a busca pela solução. E penso que é o que vocês estão fazendo, ou pelo menos tentando fazer, não é mesmo? Todo e qualquer início traz consigo bastantes dificuldades, ou seja, muitos desafios que por vezes se apresentam a nós como aparentemente intransponíveis. Mas se esses desafios estão diante de nós, podem estar convictas de que temos a necessária capacidade para enfrentá-los e superá-los, rumo à desejada conquista que almejamos. Mesmo que o resultado desta conquista não sejamos nós mesmos que vamos usufruir. Nós estamos conquistando para a vida que segue depois de nós. Talvez apenas nos seja necessário alterar um pouco o nosso proceder quando algo parece intransponível, né? Buscando olhar para a questão de um outro ângulo, sem focar no problema. E não foi diferente com o nosso ingresso na nossa força. O começo não foi nada fácil. Éramos a sensação do momento, mas não uma sensação muito positiva. A novidade, não muito novidade agradável. Não tirávamos os olhos de nós. Qualquer movimento nosso passava pelo crivo da escrutinação deles. Éramos as esquisitas. Na AMAN, recebemos até um apelido que foi abolido com o passar do tempo. Muito esquisito também. Só havia homens na instituição. E é isso que é preciso entender. E no inconsciente deles, nós, as mulheres que estávamos chegando, estávamos invadindo o espaço que era só deles e que a eles pertencia. Ao meu olhar de hoje, isso foi algo que até é bastante compreensível. Se olharmos para dentro de nós mesmas, vamos dar razão a eles. Porque se nós tivéssemos estado no lugar deles, já me coloquei nesse lugar, talvez tivéssemos sido até mais duras, a fim de preservar o que considerávamos como nosso, não é mesmo? Não que fosse nosso, mas a gente considera, e isso é inconsciente. Portanto, também para eles esse processo foi algo nada fácil. O certo e o errado, na verdade, não existem. Só existe aquilo que nos leva adiante na vida. E se não estivermos avançando e crescendo, então sim precisamos rever as nossas escolhas, decisões e ações ou atitudes. E se nos entregamos à guiança da suprema força superior divina, nada de errado pode acontecer, pois tudo que acontecer faz parte. Temos o aval de algo muito maior do que nós mesmos. Então, como é que se faz para tirar o foco do problema, para conseguir virar a chave dentro de nós? Enfrentar os nossos desafios e ir atrás ou conquistar aquilo que queremos. Vou tentar criar um exemplo bem simples, é bem simplório mesmo. É só a gente imaginar como nos sentiríamos se, de repente, alguém, um chefe, por exemplo, nos solicitasse algo muito diferente que nunca fizemos na vida. Algo parecido com
o chefe chega assim do nada e diz: estou precisando, com uma certa premência, dados sobre como determinada fração de pessoas de um determinado local reage diante da exigência tal. Aí ele vai descrever quem são as pessoas, qual é o local e qual é a exigência. Providencia isso para mim o mais rapidamente possível. Se nós nunca fizemos isso, não fazemos ideia por onde começar, provavelmente o primeiro pensamento que nos virá vai ser: mas como assim? Isso não faz parte das minhas incumbências? E talvez até falemos isso. Mas isso não é uma postura responsiva, isso é uma postura reativa. Então, talvez você ou eu pensemos, se é que ainda nos encontramos em condições de pensar num momento como esse, né? Dentro de nós deve estar fervendo alguma coisa, né? Algo como: não faço ideia por onde começar, não sei nem a quem perguntar algo sobre isso, muito menos sei se existe qualquer documento anterior a respeito de procedimento parecido com isso que poderia me servir de modelo, por exemplo, né? Talvez o sentimento inicial dentro de nós seja até de um silencioso desespero ou até de pânico, não é verdade? A gente quer acertar, mas a gente não sabe por onde começar, então vai para esse lugar de desespero e de pânico. Sim, isso faz parte, afinal, somos humanas. No entanto, podemos ficar ali focadas no desespero ou no pânico que nos tomou, né? Fomos tomados por isso, e ir dimensionando esse pânico, esse desespero cada vez mais, tornando ele absurdamente grande. E isso é o foco no problema. Ou podemos virar a chave e dar a nós mesmas um comando de ação interno, transformando a situação em um delicioso desafio para o nosso crescimento pessoal e contribuição com o trabalho do nosso chefe e ou até da nossa instituição. Ou seja, podemos nos voltar para a busca pela solução disso que nos foi solicitado, não é mesmo? Em vez de focar naquele problema imenso que cresceu dentro de nós, do medo, ou do pânico, ou do susto, seja lá o que for. Esse é apenas um exemplo bem suave de foco no problema, como eu falei antes. Mas serve como uma primeira ideia, penso eu, de o que é isso, focar no problema. Imagine uma coisa assim, numa situação bem mais complexa e bem mais dolorosa, porque isso aí não é doloroso, mas tem coisas bem dolorosas, né? E situações bem mais complexas que para nós, de repente, vira um problemão e a gente fica enrolado com o problema, né? Focando no problema. Não é no problema que devemos focar a nossa atenção, e sim numa saída, numa possível solução. E quanto mais rapidamente formos em busca, mais rapidamente vamos sair daquela situação desagradável, dolorosa, ou sei lá, na qual estamos inseridos ou mergulhados naquele momento. Então, por que fazemos o que fazemos? Um pouco mais acima citei a frase de Tony Robbins. Já ouviram falar dele? O nome dele é Anthony Robbins, mas é mais conhecido como Tony. Ele ensina sobre psicologia comportamental aplicada. Antes da pandemia, ele reunia em seus eventos presenciais nos Estados Unidos, muito caros, por sinal, mais de 50 mil pessoas que queriam beber na fonte o melhor modo de aprender a alcançar o crescimento pessoal, o êxito e o sucesso, a alegria e a prosperidade com abundância em suas vidas. Muitas pessoas pensam que prosperidade e abundância é muito dinheiro. Leia do engano. É uma parte, o dinheiro é uma energia que pode nos ajudar a ir aonde queremos. A energia que é, né, condensada naquele papel. O papel em si não vale nada. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as 6 necessidades da mente humana. Pois é, essa é uma das descobertas de Tony Robbins. Vale muito a pena a gente se inteirar um pouco mais a respeito desse tema, pois nos leva a ver o que fazemos e por que o fazemos. Assim como nos ajuda a entender melhor o que vemos nos outros, o que vemos que os outros fazem, né? E os motivos deles para fazerem o que fazem. Assim como os nossos desafios se tornam mais claros para nós, bem como as nossas conquistas podem vir a ser mais assertivas e mais bem-sucedidas, porque é o que nós queremos. Isso se trata tão somente de uma simples sugestão de uma mulher aqui, um pouco mais velha,
que já enfrentou bastantes desafios e que agora, depois de ter ido para a reserva, está aprendendo a ver com mais entendimento e clareza como funcionam os desafios e as conquistas na nossa vida. Imagina uma sexagenária que nem eu, né? Depois de ter ido para a reserva, já ter vivido, a gente pensa tudo que tinha que ter vivido, buscando entender como funcionam as conquistas e os desafios na nossa vida. Sim, é o que eu estou fazendo. Nesse ponto, considero bem relevante contar-lhes uma experiência pessoal minha, que vai também ajudar vocês, quem sabe, um dia numa missão de vocês. Pois poderão vir precisar disso, né? E algo parecido pode acontecer de repente. Foi uma experiência extraordinária de incrível aprendizado e crescimento pessoal e profissional que tive a felicidade, eu posso dizer isso, de experienciar. E por que eu digo felicidade? Não porque foi bom, mas porque deu um upgrade muito grande na minha experiência de vida e profissional, vida pessoal e profissional. Recebi por 2 vezes uma missão no exterior. Em ambas, a minha função era de intérprete em curso técnico junto a nossos militares. E em ambas, eu era a militar mais antiga e a única mulher. Na primeira missão, que foi a mais longa, durou 6 meses, foram 3 os militares mais modernos que eu comigo. Nesse caso, vocês já têm conhecimento de como funcionam as regras e procedimento em nossa instituição militar, não é mesmo? Confesso a vocês que eu cometi um erro crasso na primeira missão, porque acreditei que, como eram apenas 4 militares, os 3 mais eu, que não seria necessário estabelecer o regime ou a rotina militar de conduta, que bastaria uma reunião com uma conversa e orientação guiada pelo bom senso. Ledo engano meu. Não funcionou. E isso quase custou o meu fígado. Tamanho foi o meu incômodo e estresse pessoal. E isso por 6 meses. Como pessoa, dentro de mim mesma, me relacionei profunda e intensamente com as consequências desse meu erro militar. Bem ingênuo, diga-se de passagem. Não deveria ter sido, mas porque eu já era major. Mas aprendi numa só tacada um valioso ensinamento com esta amarga e dura lição. Jamais me queixei oficialmente disso que lá aconteceu, porque a responsabilidade de mais antiga me pertencia e eu não a fiz valer logo de saída, na primeira instância. Escolhi confiar no bom senso daqueles 3 militares. Jamais façam isso. Escolham sempre o proceder militar convencionado. Esqueçam o bom senso, porque o bom senso somente é válido e valoroso quando o grupo de pessoas envolvidas pauta sua conduta equilibradamente em um elevado nível de consciência pessoal e coletiva. Consciência de mim mesma, de quem eu sou, e do grupo, respeito pelo grupo como um todo. E esse não foi o caso daquele grupo de pessoas militares que estavam comigo. Na missão seguinte, com duração de 3 meses, eram 23 militares mais modernos do que eu. E assim que recebi a missão, me lembrei do erro que eu havia cometido na missão anterior. E o quanto isso havia custado a mim. Como pessoa, não como militar. Como militar foi muito bem sucedido, mas como pessoa foi duro. Então me preparei com esmero embasado em conduta e regras militares de procedimento e não mais na fé depositada no bom senso de indivíduos. Criei uma situação de mini comando, ou seja, criei uma pequena unidade militar no exterior, da qual, como mais antiga, eu ainda estava no posto de major na ocasião, mas fui promovida a tenente-coronel ainda durante essa missão. Então, como mais antiga, eu era a comandante e o capitão mais antigo, que o mais antigo depois de mim era um capitão, era o meu subcomandante. Reuni todo o grupamento e expliquei como seria a nossa conduta militar durante a nossa missão. Estabeleci, inclusive, o acontecimento diário de formatura no pátio, com hasteamento e arriamento diário, também nos fins de semana da nossa bandeira, diante do nosso alojamento, fizesse sol, neve, chuvisco ou frio cortante, não importava. A formatura acontecia e a bandeira era hasteada e arriada. Entreguei ao meu subcomandante a responsabilidade dessa atividade.
Não sei o que e como ele fez, mas o fato é que funcionou maravilhosamente bem, com muita disciplina, garbo e respeito. Com o tempo, até os alemães compareciam à nossa formatura, obviamente com assistência, né? Não em forma. E eu me fiz presente junto aos meus comandados em todas as formaturas. Não faltei a nenhuma. E foi uma missão maravilhosa. Os alemães acharam esse meu feito muito incrível, porque justamente eram 23 homens diante de uma comandante mulher. Isso também era desconhecido para eles. Eles eram também militares da reserva já, alemães. Eles eram do tempo em que as mulheres no exército alemão ainda não tinham adentrado, né? Então, para eles foi interessante isso, essa experiência. Em horas de folga, nos reuníamos em confraternizações, também com a participação dos alemães envolvidos na missão. Rimos e nos divertimos muito juntos. A hierarquia, a disciplina e um extraordinário senso de respeito recíproco estava permanentemente no topo das nossas relações descontraídas. Em missões no exterior, é o próprio militar que redige as suas alterações e as envia para o adido militar que se encontra no país da missão. Pelo menos foi esse o proceder nas 2 ocasiões das minhas 2 missões. Como comandei esse grupamento com muita assertividade, leveza e êxito, eu incluí o fato no relato das minhas alterações. Mas o adido militar da época mandou retirar essa parte das minhas alterações para não abrir um precedente de registro de comando exercido por uma mulher militar que nem era integrante da força combatente. O nosso tema aqui trata de conquistas e desafios, ou de desafios e conquistas. E o que fiz naquela ocasião está relacionado a um desafio que enfrentei com coragem e responsabilidade, ciente das dificuldades que talvez pudesse surgir, cuja conquista foi exitosa, embora não tenha sido oficializada como tal. E aqui é importante relembrar o fato de que o que conta para nós como pessoas e como profissionais bem-sucedidas não é o reconhecimento do mundo externo, aquilo que tenhamos feito, porém a convicção em nosso mundo interno da nossa exitosa conquista como pessoa e como profissional, mesmo que os detalhes do tal reconhecimento pelo mundo externo ainda não se encontrem no tempo certo para serem oficializados. No entanto, a marca dessa conquista fica impressa no inconsciente coletivo e vai dar força para que, em um futuro não muito distante, o reconhecimento oficial de uma conquista semelhante a essa venha, de fato, a acontecer. Nada acontece ou deixa de acontecer por acaso. Tudo tem um motivo, uma razão para que assim seja. Precisamos ter consciência disso e um elevado senso ou grau de paciência para fazer o que temos a fazer e aguardar o tempo certo para que cada coisa possa acontecer nesse seu tempo, não com a nossa vontade de apressar as coisas. O que eu relatei acima vale aqui para vocês militares ainda na ativa, como um exemplo de que vocês ainda têm um longo caminho de conquistas pela frente e que precisam ficar, ou fixar, não ficar, né? Fixar o foco de vocês na solução, no objetivo a ser alcançado, na superação do desafio para que a conquista possa acontecer. E ter ciência plena do fato de que nem sempre é na primeira instância que as nossas conquistas são vistas ou reconhecidas como tais, mas que elas geram e imprimem marcas de força no inconsciente coletivo, que se manifestarão no tempo certo mais à frente, entende? Elas vão se manifestar. Vocês e todas vão deixar essas marcas, se trabalharem desta forma, e estarão contribuindo para o que virá depois, para as que virão depois e para a história que virá depois. O mais importante é trazer ao nível da nossa consciência o fato de que estamos contribuindo com o avanço e o aprimoramento das conquistas, e que as mulheres militares que virão depois de nós, na nossa força, farão o mesmo, cada uma do seu jeito. Ou seja, elas possivelmente usufruirão do resultado das nossas conquistas, das quais nós mesmos não podemos usufruir, mas elas enfrentarão outros novos desafios, talvez até alcancem êxito em suas conquistas, mas talvez
Assim como aconteceu comigo, e certamente acontece ou acontecerá com vocês, nem sempre vocês mesmos vão poder usufruir pessoalmente das conquistas que vocês alcançaram. Mas a instituição e as pessoas que virão depois se sentirão felizes com isso. A vida como um todo é um fluxo. Ela não tem um início nem fim, mas ela passa por nós, por nossos corpos, e anima os nossos corpos por algum tempo, tomando-nos como instrumentos a serviço enquanto na vida permanecermos. No entanto, nós, pessoas como finitas que somos, o nosso corpo é finito, mas nós não somos o nosso corpo. Ele é apenas o nosso corpo. Nós somos muito mais do que o nosso corpo. Agora são vocês que estão embarcadas no trem da vida profissional como militares. Mas um dia esse trem da vida profissional como militares vai parar na parada do desembarque de cada uma de vocês. Mas enquanto vocês desembarcam, assim como eu já desembarquei há algum tempo, quando fui para a reserva, novas candidatas ao fluxo da vida profissional como militar embarcam e darão continuidade, obviamente, do jeito delas, ao que vocês começaram, assim como vocês estão dando continuidade hoje, ao que eu ajudei a dar início, entende? Eu só ajudei a dar o início, eu não fiz nada de especial. E vocês estão dando continuidade do jeito de vocês a esse lindo trabalho de enfrentar desafios e promover conquistas. Não para vocês mesmas, mas para o todo, para o que virá. E se vocês puderem usufruir dessas conquistas, maravilha, muito melhor. Lembrem-se sempre disso. Somos todas servidoras na vida como um todo, mas aqui em especial como militares que dimensionam adequadamente o equilíbrio da energia feminina no universo, da energia masculina no meio militar. E isso exige uma grande dose de abnegação do ego e elevada dose de responsabilidade de cada uma de nós. Agora, em especial de vocês, como também já exigiu de mim em tempos idos. O ego está na mente, e a nossa mente gosta de histórias. Temos que ter cuidado com isso. E quando me refiro ao dimensionamento adequado do equilíbrio da energia feminina, me refiro exclusivamente a isso e a nada mais. Assim como eu falei anteriormente do equilíbrio das forças opostas na nossa vida. Que não há bom nem mal em nada na criação divina, pois ambas as forças se fazem necessárias para estabelecer esse equilíbrio do todo em nosso mundo atual, que é dual. Então, assim como precisamos da força do polo negativo e da força do polo positivo para que tenhamos a força motriz da energia nas nossas residências, por meio do equilíbrio centrado da força de ambos os polos, do mesmo modo, as famílias, as empresas, as instituições, o nosso mundo, como um todo, necessitam do equilíbrio ou do centramento entre as duas forças que criam, que constroem, que edificam, que são a força da energia masculina e a força da energia feminina. Enfatizo mais uma vez, se trata da força centrada e equilibrada das duas energias, porque assim como os dois polos, elas são energias que se completam entre si para que algo maior possa acontecer, seja lá o que for. Os homens e as mulheres são os elementos escolhidos pela sabedoria divina como representantes e geradores dessas duas energias criativas e ou criadoras. Recebemos do nosso Criador a capacidade de co-criar com Ele. Nós criamos muito. E podemos criar coisas boas e bonitas, mas podemos criar destruição também. Conhecemos bem isso. Então, aqui, nesse nosso mundo dual, podemos criar coisas boas. Não precisamos criar coisas destrutivas. E vocês estão no caminho de criar coisas boas, porque estão ajudando a criar um espaço, né, dentro da instituição que não havia. Nós demos aquele iniciozinho lá atrás e vocês estão continuando esse trabalho bonito. E as duas energias são energias divinas, necessárias aqui na Terra. Em tudo que nós, pessoas, fazemos para que a vida divina possa acontecer aqui, em todos os níveis, ambientes e situações que requeiram a criação, a construção, a condução, o gerenciamento de qualquer projeto ou negócio que visa gerar e ou entregar benefício à vida de muitos. Então, essas duas energias se fazem necessárias
para que isso aconteça de maneira equilibrada e bonita. E vocês são as que, no momento, servem também ao propósito desse equilíbrio dentro do nosso amado Exército Brasileiro. Profunda gratidão à guerreiras mulheres militares por ter podido estar aqui com vocês para aprender e crescer mais um pouquinho na minha jornada nesta vida. E sentir outra vez essa incrível força da energia do feminino que vocês, como servidoras talentosas do nosso IB, agregam a essa grandiosa instituição da nossa grandiosa e amada nação, o Brasil. A partir de agora, nosso Brasil tem uma grande missão pela frente. Lembrem disso. A partir de agora, me coloco então à disposição para que dialoguemos, caso alguém queira perguntar algo que eu saiba responder, vai que eu não sei, né? E eu vou dizer que não sei se não souber. Ou talvez acrescentar algo, ou até discordar de algo que eu tenha dito. Por favor, sintam-se à vontade. Coronel, inicialmente a fala da senhora foi bem filosófica. É a Ivana Mara que está falando agora. Bastante filosófica, mas muito conectada com o dia a dia da nossa atividade dentro do Exército Brasileiro. Confesso que eu gostaria de ter um pouco mais de paciência. Eu sei que, quando a senhora falou do desembarque e do fluxo de outros entrando, eu sou muito visual, então eu consegui visualizar um trem de umas descendo e outras subindo, né? E eu, assim, fiquei pensando, me coloquei muito nesse dual aí de responsivo e reativo. Uhum. E me vi muitas vezes muito mais reativa do que responsiva. Mas em que sentido? Porque como eu sou uma pessoa que tem muita pressa, né? Então tenho pressa em tudo, né? Principalmente no reconhecimento do potencial que as mulheres militares dentro do Exército Brasileiro têm. Eu entendo quando a senhora disse que, de certa forma, quando nós chegamos, e principalmente a senhora, eu fico imaginando lá em 1992, interessante que eu pensei em fazer o concurso em 92, mas aí deixei e só prestei o concurso em 95. Mas eu fico imaginando como foi, na primeira turma, né, das desbravadoras quitérias. Eu sei um pouco da história dessa turma da Quitéria, porque tive a oportunidade de conviver com, primeiramente, a minha chefe, a Coronel Maristela, hoje Coronel Maristela da Reserva, ela foi minha chefe, era Tenente Maristela, eu estava chegando lá ainda, e a Alinha, Tenente Alinha na época. Então, foram duas pessoas de maneiras que me ensinaram de formas diferentes, né? Uhum. E com relação à senhora, muitas vezes eu olhava para a senhora e ficava pensando, como é que é ela, né? Mas eu nunca me aproximei da senhora. Enfim, principalmente quando eu vi aqui a Brasília, né? Quando eu comecei a servir em Brasília. Concordo com a senhora quando a senhora diz que é preciso paciência, né? Aguardar o tempo certo para entender as mudanças. E também, eu gostei muito quando a senhora falou, eu gosto muito de anotar para não perder. Uhum. Assim, enfrentar desafios para promover conquistas. E que muitas vezes aquilo que a gente está trabalhando no dia a dia aqui não será, talvez eu não participe de forma ativa das conquistas que a gente está trabalhando agora. Principalmente, faço questão de reforçar, para mim, esse grupo nosso, que infelizmente não estamos todas aqui, né? Nós somos hoje 230 mulheres nesse grupo que a gente chama de voluntárias do Exército Brasileiro, para qualquer missão, curso, para tudo e aí de forma bem responsiva e não reativa, mas é um trabalho árduo. Entendo aquilo que a senhora falou, que inicialmente a gente chegou num ambiente que foi e que é deles há muitos anos, né? E não estou falando aqui de uma forma de que nós somos os inimigos, eles são nossos inimigos, não são. Uhum. Não são, mas assim, foram
desde sempre, acostumados a somente eles participarem. Eu não vou fazer palestra aqui, não, só vou fazer um comentário para a senhora entender, e até vou fazer aqui um parêntese e agradecer a presença do Coronel Roberto Gil. Ele é presidente da Alcopaz, né? São os Centros de Operação de Paz aqui da América Latina. O Coronel Roberto Gil contribui e contribuiu muito para a participação de mulheres em operações de paz. O Uruguai hoje é um dos países que tem um percentual maior em termos de tentativa de gender parity, né, paridade de gênero. Então, eu convidei ele prontamente, está aqui conosco, né? Daqui a pouco eu sei que ele vai fazer algum comentário, eu gostaria muito que ele fizesse, porque eu o conheço há muitos anos, o admiro, então já acompanho o trabalho dele há muitos anos e tivemos a oportunidade de estarmos em vários eventos juntos. Mas, fechando parênteses aqui, eu acredito muito nessa, como a senhora falou aí, né, dessa força centrada nas duas energias. E acho que essa compreensão ela é importante para que nós consigamos atingir o que para mim hoje ainda é um sonho, né, que é a equidade de gênero, a equidade em oportunidades. Hoje eu batalho muito por uma igualdade em oportunidades de participação dos processos seletivos, seja para adjutâncias, cursos. Eu fiz um levantamento de espaços onde ainda não estamos presentes, né? Seja, não digo como adido militar, mas como adjunto de adido, como instrutores em centros de operações de paz e West Point, enfim, todas as coisas que nós agregamos, não só como militares, mas como peritas expert nas áreas, tantas áreas aqui. Se a senhora verificar aqui, nós temos direito, nós temos comunicação social, nós temos TI, nós temos assim médicas, enfermeiras, farmacêuticas, advogadas, contadoras, tem tudo aqui. Em todos os espaços carece dessa especialidade. E aí não necessariamente tem que ser ocupada apenas por um homem, né? Podemos ser ocupados também por mulheres. Então, essa é um desafio, né? E que eu espero que um dia a gente esteja promovendo conquistas. Para mim, esse grupo já é uma conquista. Para mim, ter uma mulher do nosso grupo desdobrada em uma missão de paz já é uma conquista. Para mim, hoje, ter 7 mulheres militares fazendo estágio preparatório de missão de paz no Rio de Janeiro, no Centro de Operação de Paz, já é uma conquista. Para mim, ter 10 mulheres que já fizeram estágio preparatório de missão de paz e o curso operacional para não combatentes já é uma conquista. Então, às vezes, a gente não percebe, mas elas já existem, né? Então, tudo que a senhora disse, eu fui anotando aqui algumas frases mais que me chamaram a atenção e eu quero dizer que eu me emocionei muito com a palestra da senhora, com a conversa da senhora, né? Mas eu quero deixar espaço para o nosso grupo. Mais uma vez, obrigada. Quem gostaria de falar, apenas levanta a mão e aí eu direciono, digo quem é e direciono para a senhora. Então, nós temos Ela travou. Eu acho que eu estou travada. Não, você não. Tá. A Ivana Mara que travou. Sim. O dela travou. Você pode falar, Célia, porque daqui a pouco ela volta. A Ivana Mara voltou. Não, Coronel, gostaria de agradecer sua participação e eu gostaria também que a senhora compartilhasse a sua experiência em relação àquele relato que a senhora me fez e que me impressionou bastante, que foi em relação à licença maternidade, né? Que a senhora era
Eu não vou falar porque a senhora está aí, então pode dar o relato, mas eu acho muito interessante compartilhar com as novas integrantes como uma coisa tão simples, né? Mas por ser novidade, como a senhora teve que batalhar para que isso ocorresse. Então, se a senhora puder compartilhar conosco mais uma vez esse fato. Sim, claro, né? Quando nós entramos na Força, não havia nenhuma documentação direcionada a nós. O Estatuto dos Militares não tinha a expressão cônjuge, tinha a expressão esposa, né? E meu esposo não é uma esposa, né? Então, porque não dizia esposo lá, ele não tinha direitos. E como não dizia nada sobre a legislação da maternidade, né? Porque nenhum homem gerava filhos, né? Então, eu não ia ter direito. Na verdade, não era minha intenção engravidar logo de saída. E olha só, por isso que eu digo, nós vivemos na impermanência da vida e ela nos leva a ser... Eu fui pioneira nisso também. Então, eu queria esperar um tempo, queria que essa legislação primeiro entrasse, mas eu engravidei antes dessa legislação acontecer. Então, eu fui também, nesse sentido, utilizada pelo grande todo para equilibrar isso. Não havia possibilidade de eu tirar uma licença maternidade, não estava escrito no estatuto, né? Então, por minha sorte, que também não é sorte, não existe isso, já tinha uma advogada que CO na AMAN, porque eu servia na AMAN na época, né? E ela me ajudou usando a Constituição Federal para me conceder a licença maternidade, né? Só aí que os militares homens foram se dar conta que algo estava errado. Aqueles que mais pegavam no nosso pé, para quem nós éramos mais as novidades esquisitas, de repente viram, pô, tá tendo uma injustiça aqui, né? Eles sentiram, ninguém falou para eles sentiram, então criaram uma comissão para reescrever o estatuto, a partir disso. E logo também tinha mais colegas já grávidas, né, que estavam na mesma situação, parecida com a minha, né, mais ou menos na mesma época, né, então fazia-se realmente premente que esse estatuto fosse atualizado e se tirasse a palavra esposa de lá e se colocasse cônjuge e tantas outras coisas mais, né. O meu esposo também não teve direito quando eu terminei o curso na ESAEX, né, eles me deram o valor da passagem dele, mas ele não teve direito àquele, na época era tudo por metro quadrado e não sei mais o que, né, e da esposa e não sei mais o que, tudo assim, por posto, e ele só teve direito à passagem, como se ele fosse um empregado meu, os empregados tinham direito à passagem, né, mas eu não recebi mais nada, e daí anos mais tarde, acho que uns 3 ou 4 anos depois, nos disseram que nós devíamos entrar com um requerimento retroativo. Fizemos isso, mas a lei tinha caducado, porque ela tinha vencido já há mais de 2 anos atrás, né? Então, eu não reavi esse direito. Tudo bem, mas faz parte da história das conquistas pelas quais nós passamos, né? E que foram depois os caminhos, como eu falei, o caminho foi se fazendo depois de nós, porque nós tivemos que dar a cara, né? E dizer, opa, aqui falta caminho, né? E aí alguém se mexia para que o caminho acontecesse, né? Já que nós mesmos não podíamos fazer o caminho, né? Mas pelo menos tínhamos que chegar até lá e dizer aqui não tem mais como continuar, né? Então foi assim, com isso, com várias outras coisas, né? Essas foram 2 coisas importantes que aconteceram com a mudança dos estatutos militares, no caso que a palavra cônjuge entrou, e a licença maternidade. Inclusive, durante toda a minha gestação, não sabiam o que fazer com a gente, como é que iam colocar no TAF, porque nós não podíamos fazer TAF. Não tinham nada escrito, não tinham ideia do que colocar lá, então eles colocavam um S, que não sabiam o que significava para não dar insuficiente, porque não podia dar insuficiente, né? Porque não era verdade, né? E coisas assim, né? Então a gente foi assim, abrindo esse caminho, né? E tudo foi uma grande experiência e valiosa, porque as que vieram depois, né, encontraram já esse caminho aberto, e eu sempre digo, o tapete vermelho já é bastante estendido, né? Embora, como eu disse, vocês estão nesse caminho e vão continuar abrindo caminhos e melhorando e fazendo melhorias, enfrentando desafios, fazendo conquistas, como eu disse, que de repente nem vocês mesmos vão usufruir, mas as que virão depois de vocês usufruirão, mas vocês serão as que foram as que abriram o caminho para aquela conquista acontecer, entendeu? E usufruir ela posteriormente, né? Então, a gente tem que olhar dessa forma, porque nós estamos aqui para servir. Não importa se é a instituição militar ou se é a humanidade como um todo, como pessoas, né? Nós somos só
crianças até uma certa idade, 16 anos, quando nós recebemos tudo de nossos pais. Recebemos, agora é hora de se virar e ir para a vida e começar a servir como eles já serviram, né? Excelente, Coronel. Andréia, você está com a mão levantada, por favor. Oi, estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Primeiro, eu quero agradecer muito a palestra, né, o relato da senhora, e agradecer também a capitã Célia, que me informou dessa reunião, e eu consegui vir de última hora. Quero dizer que eu sou uma das pessoas que está usufruindo dessa conquista, que a senhora aí foi pioneira. Eu estou agora em licença maternidade, e eu sou QCO de alemão, entrei em 2019. Que legal! Abriram mais um concurso? Eu não sabia disso. Abriram em 2019. E aí eu fui para o Cidex, né? Cheguei lá em 2020 e, pandemia, né? Uhum. E aí, no meio da pandemia, engravidei. Então, estou seguindo os passos aí da senhora e estou muito feliz de ter conhecido, de a sorte assim, de abrir a mensagem da capitã e falei assim, nossa, eu preciso me organizar aqui e assistir a reunião, porque para mim é assim, super interessante. Eu acho que eu teria assim, 1000 perguntas sobre a carreira da senhora para fazer. Depois eu vou pegar o contato, né? Porque é alguém que eu vou me espelhar. Como eu falei, eu cheguei em 2019, então, assim, é muito recente, né? Ainda cheguei num período que mudou tudo, a gente ficou trabalhando remotamente, então, assim, minha experiência ainda é muito pouca lá no Cidex. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a capitã Célia, e foi muito, muito bacana no estágio. Ela estava com espanhol, eu estava com alemão. Você tem contato com o coronel Herbert? Sim, ele foi para a reserva e voltou, né? E está lá. E em breve estarei de volta, né? E estou muito feliz. Sabia que existia uma coronel de alemão, mas eu não tinha tido contato ainda, ainda não tinha tido a oportunidade de correr atrás, sabe? Então, assim, estou muito feliz. Lá você está em excelentes mãos. O Herbert é incrível, é excepcional e ele é apaixonado por tudo que diz respeito ao ensino da língua alemã. Verdade, verdade. O pouco que eu trabalhei com ele, assim, é sensacional. Estou muito feliz. Também é um lugar ótimo de servir. E, assim, estou muito contente mesmo de saber, né, de uma mulher representando, né, a gente, né, ganhando espaço. E eu teria 1000 perguntas aí relativas à carreira, que fica para um papo Sim, futuro. Estou à disposição. Em outro momento você faz contato. Muito obrigada por todo o relato. É isso. Temos mais perguntas? Não esperem para depois entrar em contato, não. Façam as perguntas aqui. É bom que compartilhem com todas, de repente é a mesma dúvida de outras, né? E quero dizer também, pessoal, que o fato de eu ser coronel não é nada perto da experiência da coronel, das coisas que ela passou. Eu fico sempre imaginando. Eu lembro da minha primeira gravidez em 99, e também a eles, apesar de estar no estatuto, ainda foi algo, né, que você estava amamentando, me chamaram para ir para o Rio de Janeiro para uma reunião. Então, eu deixei minha filha, estava de licença maternidade, voltei, tirei a amamentação, porque quando cheguei lá no Rio de Janeiro, com 10 vezes o seio 10 vezes maior do que era, e não tinha então essas são coisas que a gente vai aprendendo, né, e vai verificando que teria como eu ter dito, não, olha, nesse momento eu estou licença maternidade, eu não posso sair de casa, mas aí fui. Enfim, são coisas que nós vamos aprendendo como a senhora falou, né, com o tempo mesmo, que a gente vai sabendo dizer. A gente precisa aprender a se posicionar, e isso não significa bater de frente, né? Precisa aprender a se posicionar e se colocar com respeito, educação, disciplina e hierarquia, tudo respeitado ali, e a gente se posiciona.
E bem posicionado, ninguém vai nos obrigar a algo que a gente não está em condições de fazer, né? Uhum. Bom, Coronel, como eu estou vendo que ou estão tímidas, mas eu quero aqui agradecer imensamente a disponibilidade da senhora em nos brindar com esse relato, com esse depoimento, que eu chamo muito mais de que uma palestra, mas uma conversa bem franca com todos que estamos aqui, que vamos sim sempre beber na experiência das que deixaram o trem e que continuam caminhando, né? Que pegaram esse trem. Acredito que pegaram o trem às vezes sem saber exatamente que trem era aquele. Porque hoje a gente tem tantos relatos, então a gente tem a quem correr atrás, né? Eu lembro que na minha turma tinha uma professora de matemática que ela entrou no curso de formação de oficiais achando que ela ia ser professora civil do colégio militar, então ela nem sabia que ia ser militar. Então, assim, são coisas que ainda hoje a gente vai passando de pequenas formas, mas ainda tem um caminho muito longo a percorrer, que talvez seja realmente para as tenentes que estão entrando agora, para as Foi o que eu falei, capitãs. né? Vocês, as mais Exatamente. antigas, já não mais, né? As mais modernas, elas têm um mundo de desafios pela frente. Um mundo E de elas devem desafios. aprender a encarar isso como desafio e não como um problema e focar no problema, né? Isso a gente tem que aprender, a gente não sabe isso. Não nos ensinam isso. Não. Nem na escola, né? Mas ainda bem que a gente tem pessoas como a senhora que nos alertam e fazem, mesmo que, por exemplo, para mim faltam 6 anos para ir para casa, mas ainda tem um tempinho para aprender com o que a senhora disse hoje, viu? Eu Toda nunca a tinha vida. pensado nessa, Se a gente achar que estiver nessa pronto, pode dizer tchau tá para a vida. perdido. Pode dizer tchau para a vida, porque acabou. A gente nunca está É. pronto, né? A gente tem sempre uma coisa nova para aprender, sempre, o tempo todo. E isso é importante, porque aí a gente se sente vivo e apaixonado pela vida. Porque uma vez, quando eu acho que eu sei tudo, a vida morreu em mim, né? Exatamente. Então, muito obrigada, Coronel, agradeço. E a gente vai esperar uma outra visita da senhora aqui. Nós temos algumas. A gente está fazendo agora o calendário de apresentações. Acabei de convidar o Coronel Roberto Gil para nos brindar com uma conversa. Ele já deu a resposta positiva. E aí a gente vai convidar a senhora para participar das nossas outras conversas. Aqui é um espaço de diálogo mesmo, aprender com as experiências. A gente vai ficar aguardando aqui ansiosamente, Coronel Roberto Gil, a participação do senhor. E a gente vai estar sempre tentando trazer pessoas com experiências diferentes para que nós possamos beber dessas fontes e ir nos aprimorando, né? Então, Eu parabenizo vocês por essa iniciativa, porque ela é muito importante. Esses grupos agregam muito e trazem muito valor e crescimento, aprendizagem novas para as pessoas, né? Justamente porque são pessoas de diferentes lugares, com diferentes experiências, e cada um tem alguma coisa a dizer, e isso é o que enriquece o crescimento de cada um aí presente, e o grupo se torna forte e ganha força. Então, eu acabei de ver aqui que está acabando de entrar na nossa sala a Coronel Carla Daniel, ela é da Marinha do Brasil. Ela teve na missão da Marinha no Líbano, depois foi para a missão permanente em Nova York, voltou para o Brasil e depois foi para o Departamento de Operações de Paz e retornou ao Brasil tem 1 ano e meio. Então, é uma pessoa com muita experiência também, com certeza ela vai estar conosco em uma das nossas conversas. A gente vai sempre procurando as pessoas que realmente possam agregar e nos brindar e nos ensinar. E uma coisa que eu anotei muitas coisas que a senhora falou aqui, e eu fico feliz que esse nosso encontro está sendo gravado,
vai ficar disponível, porque muitas não puderam entrar, então muitas mandando mensagem perguntando se vai estar gravado, porque querem ouvi-la. Então, eu também agradeço aqui a presença da Carla e agradeço a presença de todos, volto a dizer, os A Ione 16, está aí, é? 17, Ione está aqui também. Oi, Ione, Então, você está escondida, Ione? Eu vi ela escrever aqui, ó. a gente vai tentar procurar um horário que consiga agregar mais, e eu acho que talvez não tenha tido tantas, as 230 e as outras pessoas que nós convidamos, eu convidei até o general Paulo Sérgio, né? Mas ele está lá na Amazônia, mandou uma mensagem e desejou boa sorte na nossa apresentação, e, enfim, esse é o nosso objetivo, compartilhar, agregar, como a senhora disse aqui, né? Enfrentar os desafios, objetivando promover essas conquistas. Então, para mim, esse grupo é uma conquista. Para mim, essas reuniões, esses encontros, eles realmente já são uma conquista. Ter aqui o Coronel Roberto Gil conosco, nossa, é uma conquista, pessoa que tem tanto também a nos dizer, tanto a nos... A Carla Daniel está com a mão levantada, vou passar a voz para ela. Ela não conseguiu conectar, mas, enfim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Nós temos aqui no chat, mas eu acho que o chat não teve pergunta, só mesmo Sim, são observações que eu estou lendo aqui agora. isso, né? Bom, Coronel, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. A senhora vai voltar, a gente vai... a senhora já está convidada para nos brindar em um outro momento. Vou enviar para a senhora a relação dos nossos próximos encontros e está sempre convidada a estar conosco. Muito obrigada. Obrigada a todos também que nos brindaram com a presença numa segunda-feira, que não é fácil, às vezes, encontrar esse momento, por mais que seja noite, mas são tantos afazeres nesse corre-corre do nosso dia a dia. Obrigada e desejo a todos uma excelente noite. Eu também agradeço, foi excelente. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, de nada. Boa noite, Coronel.